digestão química acontece com a ação das glândulas salivares que produzem saliva. A saliva que é composta de água, de sais e da enzima amilase salivar, também chamada betialina ou alfa-amilase. É essa enzima que ajuda na digestão do amido, que é um tecido de reserva do vegetal, que é um carboidrato. Então, aqui começa a digestão dos carboidratos. Um detalhe é que também há presença na boca de lipases linguais, ou seja, há presença de enzimas que digerem os lipídios. Por isso, na boca a gente tem digestão tanto de carboidratos quanto de lipídios. Bom, a saliva também tem sua importância no umedecimento do alimento. Então, o alimento ele vai ficar mais molhado, e a gente fala que isso é importante porque ele foi triturado em vários pedacinhos e uma vez, todo umidificado pela saliva, isso facilita esse contato da enzima com o alimento. Então, vai facilitando a digestão por meio das enzimas. E também ele é importante para facilitar a descida desse alimento. Então, esse alimento para descer, se ele estiver molhado, ele desce mais gostoso. É igual um tobogã de parques aquáticos. Se eles não colocarem aquela aguinha escorrendo pelo tobogã e você quiser descer, você vai descer queimando a pele, se conseguir descer, porque aquilo ali te freia. Mas se eles colocam aquela água escorrendo junto, você desliza, um espetáculo, né? O alimento é a mesma coisa. Quando o alimento desce um pouquinho mais seco, ele desce meio que rasgando, a região da faringe do esôfago. E esse é chato. Agora, se ele vem bem molhadinho, você nem percebe. Então, ele desce gostoso. Bom, a ação do alimento triturado, misturado com a saliva, então ele vai estar todo umedecido, ele vai formar, então, o bolo alimentar. Então, a partir daqui, a gente já fala, nós já vamos usar o nome bolo alimentar. Então, o bolo alimentar, ele vai seguir o percurso, então, ela estava na boca, desceu, as glândulas salivares aqui, presentes, soltaram a saliva, misturou com esse alimento triturado aí pelos dentes, e esse alimento vai descer aqui por essa região, então vai passar pela faringe e vai direto para o esôfago. Então, esse processo de descida do alimento, onde que ele é empurrado pela língua, a gente fala deglutição. Então, esse processo em que o alimento é empurrado pela língua, nós chamamos de deglutição. Então, a deglutição faz com que o alimento siga o seu caminho normal, então que ele desça para o esôfago. Um detalhe aqui é a presença das glândulas, Então, olha, você tem essa glândula próxima ao ouvido, que nós chamamos parótida. Você tem essa outra aqui, abaixo da mandíbula, que é a submaxilar. E você tem essa outra aqui, abaixo da língua, que é a sublingual. Então, todas elas trabalham em conjunto para a produção de saliva. E a saliva, então, ajuda na digestão do amido, Então, começa a digestão dos carboidratos na boca e também ajuda esse alimento a descer pelo esôfago. Bom, com a deglutição, o alimento segue, Ele passa dessa região da boca, Ele segue e vem para essa região aqui que nós denominamos faringe. Na faringe, vai acontecer algumas situações muito interessantes, que é a atuação do palato mole e da epiglote. Então, o palato mole é essa região aqui, e a epiglote vão ter papéis fundamentais nesse processo. Vejamos. Então, olha, nessa figura aqui, a gente vê em verde o alimento. Essa pessoa ingeriu o alimento está sendo deglutido, e esse alimento, então, ao descer, vai acontecer um deslocamento do palato mole, porque aqui é aberto, aqui comunica a cavidade bucal com a nasal. Então, o que acontece? O alimento, para não vir para cá, ele vai contar com a movimentação do palato mole. No momento que a língua vai mexendo para trazer o alimento, ela faz com que esse palato mole chegue aqui para trás, e feche essa passagem. Uma outra coisa que nós vamos ver é a epiglote. Então, a epiglote aqui é aberta. Então, o alimento ele vem aqui, ele poderia passar direto para o esôfago, que é o correto, mas se a traqueia, a epiglote não estiver fechada, esse alimento pode entrar aqui, nesse canal. Se o alimento entra nesse canal,
ele entra no aparelho, no sistema respiratório. Então, ele entra na faringe, traqueia e, consequentemente, ele vai fechar a passagem do ar. O ar não vai conseguir passar. E aí você começa a sentir aquela falta de ar, né? Aquela agonia, vem aquela tosse. A tosse é uma reação do seu organismo para tentar expulsar aquele alimento que está atrapalhando a respiração e você vai jogar aquilo para fora. Bom, tomara que sim, porque se não conseguir, você pode morrer ali engasgado. Então, nossa intenção é que consiga eliminar. Então, o palato mole trabalha fechando essa região para o alimento não passar pelo nariz. E vocês já viram o que acontece, às vezes você bebe algum refrigerante, está conversando demais e tudo, acaba atrapalhando o funcionamento de toda essa região e sai refrigerante pelo nariz, sai macarrão pelo nariz, arroz pelo nariz, porque eles, em vez de descerem para o esôfago, eles passaram para cá, só isso, não é? Então, se você engasga, ele vem para essa região da laringe. Se sai comida pelo nariz, é porque ele passou por essa região aqui da cavidade nasal. Bom, então se a gente olhar a figurinha, a gente vai perceber bem essa movimentação. Então, o palato mole aqui relaxado e aqui, ó, ele está fechando toda essa passagem. Então, impede a passagem de alimento nas cavidades nasais. Importantíssimo. E a epigrote aqui, ó, fechou essa comunicação para o alimento não entrar no canal errado, né? Então, a epigrote fechou essa região e o alimento passa direto para o esôfago. E aí você tem aqui, ó, mostrando, o alimento já passou por todas as estruturas, está seguindo no esôfago, automaticamente ao passar, ó, o palato mole volta à sua posição e a epigrote também abre para a entrada do ar. O bolo alimentar, então, chega no esôfago, um tubo longo de aproximadamente 25 centímetros de comprimento, que liga a faringe ao estômago. Então, nesse órgão acontece o que nós falamos movimentos peristálticos, que são contrações da musculatura do esôfago para empurrar o bolo alimentar para baixo. Então, a musculatura vai se contraindo e empurrando, né, esse alimento para baixo. Na verdade, os movimentos peristálticos começam lá na faringe, né? Mas aqui no esôfago é mais fácil a gente retratar. Então, olhem essa figura para vocês verem. Ó, o bolo alimentar está aqui e vai descer pelo esôfago. Acompanhe. Então, olha a contração da musculatura, olha os movimentos peristálticos do esôfago acontecendo. Então, esse bolo alimentar é empurrado para o estômago. No estômago, o bolo alimentar sofre a ação do suco gástrico. O suco gástrico, que é produzido nas paredes do estômago pela ação do hormônio gastrina. E o interessante é que o suco gástrico, ao contrário do que todos pensam, ele não tem só ácido clorídrico, ele também possui água, ele possui enzimas e ele possui um muco protetor. Uma outra curiosidade é as válvulas presentes aqui na entrada e saída do estômago. Então, aqui na entrada nós temos a presença do esfíncter esofágico inferior, que é uma válvula que permite a passagem do bolo alimentar e depois ele se fecha para esse bolo alimentar não voltar para o esôfago e boca. Algumas vezes pode acontecer irritação da parede do estômago, alguma coisa que você ingeriu que não fez bem, e pode forçar esse bolo alimentar, né, já aqui misturado com suco gástrico, pode forçar tudo isso a voltar. E quando ele volta pelo esôfago ou pela boca, né, ele volta diferente. Ele volta ácido, ele volta provocando queimação, né, no esôfago, justamente porque o esôfago não tem nenhuma proteção para essa acidez. Então ele volta com sabor muito desagradável. Mas é porque ele já misturou com as secreções do estômago. Bom, no final do estômago também existe uma válvula que é denominada de piloro. O piloro ele também segura esse bolo alimentar aí até que ele passe por todo o processo da digestão estomacal. Depois sim é liberado para ir para o duodeno. E ao contrário do que muitos pensam, o ácido clorídrico, ou HCl, ele tem algumas funções além de baixar o pH do estômago, né?
uma das primeiras funções dele é ser microbicida, ou seja, ele não deixa nenhum micro-organismo sobreviver aqui dentro. Então, ele elimina esses micro-organismos, ele é antisséptico. Ele também transforma o pepsiogênio, justamente pela sua acidez, em pepsina. E pepsina que vai ser uma enzima importante aqui dentro do estômago. E ele torna, então, o meio ácido, fazendo com que o pH fique aí aproximadamente 2,